7 coisas que você deve fazer todas as manhãs para manter sua casa organizada. Existe um princípio simples, mas poderoso, que muitas pessoas ignoram. A maneira como você começa a manhã determina como sua casa vai permanecer durante o dia inteiro. Se você acorda no improviso, a casa segue o improviso. Se você acorda no caos, o caos se espalha. Mas se você inicia o dia com intenção, mesmo que em pequenos gestos, seu lar responde com leveza. A maioria das pessoas acredita que precisa de horas livres para deixar a casa organizada. Mas a verdade é que a chave não está no tempo disponível. Está no hábito, na rotina, no primeiro movimento do dia. O que você faz pela manhã molda o que a casa se torna à noite. E antes de eu te mostrar as 7 coisas que transformam completamente a organização do lar, você precisa conhecer a história de Helena. E como uma simples mudança na manhã, mudou sua casa e sua vida. A história de Helena. A manhã que sempre começava errada. Helena tinha 37 anos, 2 filhos, trabalho integral e a sensação constante de estar sempre correndo atrás da própria casa. Ela acordava atrasada, esbarrando em coisas fora do lugar, tentando arrumar a cozinha enquanto preparava o café, buscando roupas limpas no meio de uma pilha de roupas misturadas. O dia mal começava, e ela já estava exausta. E a casa acompanhava essa exaustão. Louça acumulada da noite anterior, migalhas na mesa do café, roupas pela sala, brinquedos espalhados, e uma sensação incômoda de que, por mais que ela fizesse, nunca dava conta. Até que um dia, após uma manhã especialmente caótica, Helena visitou sua mãe, Dona Rosa. A casa da mãe sempre foi simples, modesta, mas tinha algo que nunca mudava, uma tranquilidade que parecia abraçar quem entrava. Helena comentou quase desabando. Mãe, não importa o quanto eu tente, minha casa nunca fica organizada. Cada manhã é uma batalha. Dona Rosa sorriu com a mesma serenidade de sempre e disse: Minha filha, você não está perdendo a batalha dentro da casa, você está perdendo na hora que acorda. Amanhã é o leme do dia. Se você não segura o leme, o dia te leva. Essas palavras ficaram ecoando dentro de Helena. Foi então que sua mãe lhe ensinou 7 coisas que ela deveria fazer todas as manhãs. Não para ter uma casa perfeita, mas para ter uma rotina leve, possível, real. E quando Helena começou a aplicar, tudo mudou. A primeira coisa que Dona Rosa ensinou a Helena foi algo tão simples, tão rápido, mas tão poderoso, que parecia até pequeno demais para fazer diferença. Ela disse: antes de tocar em qualquer coisa, abra a casa, abra as janelas, deixe a luz entrar, deixe o ar circular. A casa precisa acordar junto com você. Helena nunca tinha pensado nisso. Estava tão acostumada a pular da cama direto para a correria que nem percebia que começava o dia em um ambiente parado, abafado, carregado. Mas naquele primeiro dia em que decidiu tentar, algo aconteceu. Quando abriu as janelas, sentiu o ar fresco tocando o rosto. A luz iluminou os cantos que antes pareciam pesados. A casa parecia respirar. E Dona Rosa explicou: a bagunça cresce onde o ar não circula. A energia pesa onde a luz não entra. Quando você abre a casa, você renova tudo, o ambiente e o coração. Naquele momento, Helena entendeu que antes de organizar objetos, ela precisava organizar a atmosfera. E por mais simples que fosse, abrir as janelas se tornou um ritual de reinício. Um pequeno gesto que dizia: a partir daqui, o dia começa limpo. A segunda coisa que Dona Rosa ensinou parecia até clichê, mas era uma das mais transformadoras. Helena, antes de fazer qualquer outra coisa, arrume sua cama. Mesmo que o resto da casa ainda esteja bagunçado, mesmo que você esteja atrasada, mesmo que o dia esteja cheio. Helena hesitou. Arrumar a cama? Com tantas tarefas mais importantes? Mas a mãe explicou com calma. Quando você arruma a cama, você cria um ponto de ordem dentro do caos. É como dizer ao seu cérebro: o dia já começou organizado e o resto da casa segue esse comando. No dia seguinte, Helena decidiu testar. Levantou, esticou os lençóis, ajeitou os travesseiros e algo muito curioso aconteceu.
A sensação de derrota matinal, aquela que ela sentia todos os dias, simplesmente não veio. Era como se arrumar a cama tivesse dado a ela uma pequena vitória antes mesmo de sair do quarto. E Dona Rosa completou: uma cama arrumada impede que o quarto volte ao caos. Ela cria limite, cria foco, cria intenção. Helena percebeu que esse hábito simples evitava uma reação em cadeia de bagunça. E o mais surpreendente, nos dias em que arrumava a cama, ela era naturalmente mais disciplinada com o resto da casa. A cama se tornou o primeiro passo da ordem, o primeiro sim ao dia, o primeiro movimento de cuidado com o lar. Na manhã seguinte, ao chegar na cozinha, Helena percebeu que algo roubava sua paz todos os dias. A pia cheia de louça da noite anterior, pratos empilhados, copos sujos, talheres jogados, panelas que ela prometia lavar depois. Esse cenário drenava sua energia antes mesmo do café. Foi quando Dona Rosa lhe disse algo simples, porém profundo. Minha filha, a pia é o coração da casa. Se ela amanhece suja, sua mente desperta cansada. Mas se ela amanhece limpa, o dia começa leve. Helena nunca tinha pensado assim, mas fazia sentido. Então, naquela noite, mesmo cansada, ela respirou fundo e lavou tudo. Não levou mais que 7 minutos. Mas ao acordar no dia seguinte e ver a pia limpa, ela sentiu algo que há muito tempo não sentia: tranquilidade. Dona Rosa explicou: a pia limpa é um presente que você deixa para si mesma. É o jeito mais rápido de impedir que a bagunça tome conta da cozinha pela manhã. E cozinhar, comer e viver se tornam mais fáceis quando o coração da casa está em ordem. Helena notou que quando começava o dia com a pia limpa, tudo ficava mais fluido. O café acontecia sem estresse, as tarefas pareciam mais leves, e ela não carregava mais aquela sensação de já estou atrasada antes mesmo de começar. Esse hábito transformou sua manhã mais do que ela imaginava, porque uma pia limpa não organiza só a cozinha, ela organiza o humor. A quarta coisa que Dona Rosa ensinou era uma regra simples, mas extremamente poderosa. Antes de começar novas tarefas, devolva ao lugar tudo o que ficou fora do lugar ontem. Helena ficou surpresa ao perceber que a maior parte da bagunça da sua casa não era gerada naquele dia, mas sim carregada do dia anterior. Um brinquedo esquecido na sala, uma mochila jogada no sofá, um livro deixado na mesa, uma blusa pendurada na cadeira, um sapato solitário perto da porta. Pequenas coisas, mas juntas criavam uma sensação de peso enorme. Então, no dia seguinte, ela fez o que a mãe pediu. Antes do café, antes do celular, antes de qualquer outra tarefa. Ela fez um rápido passeio pela casa. Guardou o que estava fora do lugar, dobrou o que estava largado, recolheu o que estava perdido e descobriu algo libertador. A casa não vira bagunça de uma vez. Ela vira bagunça aos poucos, por causa de pequenos esquecimentos. Dona Rosa explicou: quando você começa o dia limpando o ontem, o hoje não se acumula. E quando nada se acumula, a casa permanece sempre leve. Helena percebeu que bastavam 3 a 5 minutos para impedir dias de bagunça acumulada. E a sensação que veio depois foi de controle, de ordem, de paz. Esse hábito, tão simples, despertou algo novo nela. A consciência de que a organização nasce de pequenos retornos ao lugar certo. Certa manhã, enquanto conversavam na cozinha, Dona Rosa pediu: Helena, passe um pano na mesa, depois na pia e, por fim, no balcão. Não precisa esfregar, só limpe as superfícies. Helena fez o que a mãe pediu, sem entender muito bem o propósito. Mas quando terminou, a cozinha parecia outra. Mesmo sem uma faxina completa, o ambiente parecia mais claro, mais leve, mais organizado. Foi então que Dona Rosa explicou: as superfícies da casa funcionam como a mente. Quando estão cheias, o pensamento pesa. Quando estão limpas, a vida flui. Helena pensou em sua rotina. A mesa sempre cheia de coisas que não pertenciam a ela. A pia repleta de objetos que deveriam estar guardados. O balcão da cozinha servindo de depósito para papéis, chaves e tudo o que ela não resolvia.
pequenos pontos de bagunça que criavam um grande impacto visual e emocional. Dona Rosa continuou: você não precisa limpar a casa inteira todos os dias, mas se cuidar das superfícies principais, vai sentir como se cuidasse da alma da casa. Então Helena começou a adotar um ritual de manhã. Um pano nas áreas visíveis. Não era sobre perfeição, era sobre frescor. E ela percebeu que esse simples hábito tinha um efeito mágico. A casa parecia organizada mesmo quando algumas coisas ainda precisavam ser feitas, porque o olhar encontrava ordem, e isso trazia paz. Esse foi o quinto movimento essencial da manhã: limpar as superfícies para que a casa possa começar o dia em clareza. Depois de criar ordem ao redor, Dona Rosa ensinou Helena a criar ordem dentro da mente. Ela disse: filha, a bagunça não nasce da falta de tempo. Ela nasce da falta de direção. Se você não decide como o dia vai ser, o dia decide por você. Então, todas as manhãs, antes de mergulhar na rotina, Helena passou a fazer algo muito simples: 3 minutos para planejar. Ela pegava um caderno e escrevia 3 coisas. O que eu preciso resolver hoje? O que eu posso simplificar? Qual a minha prioridade número 1? Parecia pouco, mas esse pequeno planejamento mudava completamente o fluxo do dia. A mente se tornava clara. As tarefas ganhavam ordem. O improviso deixava de comandar. Dona Rosa explicou: quando você organiza o pensamento, o resto se organiza por consequência. A casa bagunça menos quando você bagunça menos por dentro. E Helena começou a notar um padrão. Nos dias em que ela planejava, fazia menos bagunça. Nos dias em que não planejava, a casa virava um campo minado. Ela entendeu que o planejamento matinal não era uma tarefa, era um ato de proteção, um escudo contra o caos do dia. Esse é o 6º gesto essencial da manhã. Antes de agir, decida. Antes de se mover, direcione. Antes de organizar a casa, organize a mente. Para encerrar a rotina matinal, Dona Rosa ensinou Helena a fazer algo que se tornaria um verdadeiro divisor de águas. Antes de sair de casa, deixe tudo visualmente pronto para o dia. Helena arregalou os olhos. Mas, mãe, isso não toma muito tempo? Dona Rosa sorriu. 5 minutos. Só 5. Você não vai arrumar tudo. Vai apenas alinhar o essencial. Ela então fez uma demonstração. Endireitou as almofadas do sofá. Recolheu 2 objetos que estavam fora do lugar. Puxou a cortina para deixar a luz entrar. Guardou uma caneca esquecida na mesa. Alinhou os sapatos na porta. Nada disso exigiu esforço. Nada disso exigiu perfeição. Mas a sensação final era transformadora. Percebe, Helena, disse ela. A casa não precisa estar impecável. Ela só precisa estar pronta. Quando você sai e encontra a casa pronta, sua mente não carrega peso. E quando volta, encontra acolhimento, não cansaço. Helena então adotou esse pequeno ritual. Todos os dias, antes de sair, fazia um giro rápido pela casa. Só 5 minutos. Só ajustes visuais. E algo surpreendente aconteceu. A casa deixou de parecer abandonada. Passou a transmitir cuidado. Passou a ser leve de manter. E até os filhos começaram a colaborar espontaneamente, porque o ambiente incentivava a organização. Esse último gesto encerra a rotina matinal com chave de ouro. A beleza da casa está nos pequenos alinhamentos, não nos grandes esforços. Só 5 minutos podem mudar o humor do dia inteiro. Quando Helena passou a aplicar esses 7 gestos simples, as manhãs deixaram de ser uma corrida contra o relógio. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que estava conduzindo o dia, e não apenas reagindo a ele. E o mais surpreendente, a casa mudou sem que ela precisasse fazer grandes esforços. Porque a casa não responde à força, ela responde a ritmo, a intenção, a pequenos hábitos que se repetem. Helena descobriu que abrir as janelas renovava o ar e renovava a mente. Arrumar a cama criava um ponto de ordem logo no início. A pia limpa dava um tom de paz para a cozinha. Devolver o que ficou fora do lugar eliminava a bagunça pela raiz. Limpar as superfícies mantinha o ambiente visualmente leve. Planejar o dia evitava o caos interno.
E deixar a casa pronta em 5 minutos criava uma sensação de acolhimento para toda a família. Nenhum desses gestos exige muito tempo, nenhum deles exige perfeição, nenhum deles exige força sobre-humana, mas juntos eles transformam completamente o modo como você vive dentro do seu lar. A verdade é simples. Uma casa organizada nasce de manhã, e um dia leve nasce de pequenos cuidados. E você não precisa começar tudo de uma vez. Escolha apenas um desses gestos. Aplique amanhã cedo. Repita no dia seguinte. E observe a mudança acontecer. Porque quando amanhã muda, a casa muda. E quando a casa muda, você muda junto.